Começa agora na nossa FM Jardins. Politicamente correto. Apresentação: Elder Batalha e Gabriela Trajano. Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um programa Politicamente Correto. Gostaria de agradecer a todos que estão nesse momento nos assistindo e aqueles também que vai nos assistir logo depois do programa também. E hoje nós estamos com um entrevistado mais do que especial. Estamos aqui com Capitão Valcácio, que é o comandante do CPRE do município de São Gonçalo. Vem aqui bater esse papo informal, esse papo descontraído e prestar esse serviço, como a Polícia Militar sempre presta esse serviço, e ele vem dessas informações, dizer das atividades do CPRE no município de São Gonçalo. E também aqui participando, Gabi, nossa companheira de bancada. E aí, meu povo, boa noite, como é que vocês estão? Mais uma quinta-feira aqui, hoje com uma presença muito bacana, né? Uma pessoa muito importante aqui no nosso município. E não posso deixar também de comentar que tá aqui seu Antero, doutora Marcela, como sempre, naquela focinha. E vamos começar esse bate-papo, né? Falar um pouquinho sobre a segurança do município, sobre a atuação, como é que tá as coisas. E pode se apresentar aí pro pessoal. Bem, boa noite, Capitão Valcácio. Boa noite. Comandamos a 2ª Companhia de Policiamento Rodoviário, que está situada em São Gonçalo do Amarante. Essa companhia pertence ao batalhão, cuja sede é na Zona Norte de Natal, e a 3ª Companhia fica na cidade de Nísia Floresta. Estamos na Polícia Militar agora, dia 10 de agosto, vamos fazer 22 anos de atividade policial militar. E é um prazer, como a gente costuma dizer na Polícia Militar, servir e proteger a nossa população potiguar. Muito bacana, muito bacana. E aí, vamos começar por onde? Seu Helder? Capitão, faz quanto tempo que o senhor está no comando do CPRE no município de São Gonçalo? Helder, esse mês de agosto eu vou fazer um ano. Eu cheguei aqui no finalzinho de agosto do ano passado. Eu estava anteriormente sediado em Santa Cruz, certo? Na unidade de Santa Cruz, e fui movimentado, agora vai fazer um ano, né, para São Gonçalo do Amarante. Gostou do município? Já tinha passado por São Gonçalo, na época ainda pela companhia, né, e hoje é o 16º Batalhão. 2012 a 2014, por aí, eu tive algumas passagens aqui por São Gonçalo. Mudou bastante, né? De lá pra cá. Mudou muito, cresceu muito a cidade, certo? E assim, me surpreende, por exemplo, o bairro Jardins aqui, na época que eu conheci, era bem pacato. Estava naquela fase ainda de construção, né? E um dia desse a gente estava patrulhando aqui e eu fiquei surpreendido com a movimentação, com o comércio, com o desenvolvimento do bairro. Uma coisa fantástica. Bastante, né? É outra realidade. E quando eu passei por aqui. Trouxe outro ar para o município, na verdade. O pessoal tem aqui como uma referência já do município, né? Eu acredito que o bairro Jardins foi o que desenvolveu mais no município de São Gonçalo nesses últimos 10 anos. Dá para perceber. Muito comércio e tal. Muito comércio e, assim... você vê que a questão do padrão, né, de organização, de planejamento do bairro, deu outra vida à cidade. Foi um bairro que cresceu, que está crescendo mais organizado, porque eu acredito que quando o bairro Jardim surgiu, não tinha sido votado o plano diretor ainda, né, do município, mas a iniciativa privada, os construtores já vendiam o lote dentro daquele padrão, né? Aquela coisa mais padronizada, né? Uma coisa mais organizada, aquele crescimento bem mais organizado. O que dá uma valorizada na questão imobiliária também. Né? Exatamente. E aí, a festa, você está participando da festa, está dando cobertura na Agro? Sim, na Agro, né? Agrofest. Inclusive, nós estávamos lá há bem pouco tempo, antes de chegarmos aqui na rádio, né? Estávamos lá com o nosso efetivo. E aí a gente está também dando esse suporte, né, na parte rodoviária, né? Sim, sim. Porque tem a parte que é competência do batalhão, a parte do policiamento geral, o pessoal do batalhão já estavam lá também. E com relação à parte rodoviária, nós estamos lá dando suporte ao Demutran, né?
Então, que é um grande parceiro aqui do município nosso, que é o Departamento Municipal de Trânsito, que sempre a gente está operando junto, por questões mesmo de efetivo baixo, tanto do Demutran como o nosso também. Então, há uma necessidade dessa interação, que é uma coisa que eu defendo, né? Que é a integração entre as forças públicas que atuam tanto no sistema rodoviário, no sistema de trânsito, melhor dizendo, como no policiamento geral. Então, eu acho que é um ganho para qualquer sociedade quando as forças de serviço público elas se unem em prol da comunidade. Né? E você falou uma coisa interessante, o efetivo. Eu acompanho algumas páginas aqui do município e muito se fala em relação a falta de servidores para cobrir, né, a demanda do município. Inclusive, tem até uma questão agora com a guarda municipal, porque tem um pessoal para ser nomeado, o prefeito não faz a nomeação. E aí você acabou de confirmar que, de fato, existe esse déficit, né? Sempre vai haver o déficit, né? Porque o que acontece? Vamos falar na área de segurança pública. Você sempre tem uma demanda muito maior do que se pode ofertar em termos de profissionais. Por vários fatores, né? Desde orçamentário, a questão mesmo da burocracia para você fazer um certame, e vem a questão de formação. Você não forma um policial, por exemplo, em um mês. Você não consegue formar um guarda municipal bem formado também em um mês. É até irracional a gente pensar dessa maneira, formar um profissional da área da segurança a toque de caixa, como se diz. Por quê? Porque existe toda uma questão técnica que envolve não só o conhecimento básico, jurídico, o conhecimento de direitos humanos, a técnica policial propriamente dita, que vai envolver desde como ele se portar no atendimento de uma ocorrência, como ele deve, por exemplo, usar um rádio comunicador. Você está dentro de coisas básicas, coisas até elementares, mas que fazem parte do dia a dia e que o cidadão, quando faz o concurso público para a área da segurança, ele não tem nem ideia de como deve proceder, exatamente. Então, tudo isso está envolvido. Até mesmo a questão da sobrevivência policial, que é uma coisa que hoje nós batemos muito, porque vai justamente fazer a diferença no dia a dia do servidor da segurança pública na rua. Poxa vida. Então quer dizer que... Porque a gente sabe que hoje São Gonçalo tem 115 mil habitantes, segundo o último censo que teve agora, né? Então, realmente, mesmo fazendo a nomeação agora, do pessoal ainda vai ficar ali meio que um pouco carente a segurança, não é isso? Sempre vai haver uma carência, certo? Aí daí que envolve a questão da otimização de recursos, que é essencial para você fazer a questão do policiamento em qualquer município hoje. Capitão, como São Gonçalo é um município grande geograficamente e digamos que a gente tem uma RN, que é a RN 160, ela corta os principais, os maiores bairros do município de São Gonçalo. Isso significa mais trabalho para o efetivo? Existe um planejamento mais diferenciado por se tratar de uma cidade na região metropolitana com diversos problemas, inclusive acessos, área de mangue, mata fechada. Essa situação ela aumenta a atenção nesse sentido? Com certeza. São Gonçalo hoje é um município que tem uma demanda elevadíssima. E eu gostaria de pontuar o seguinte, para quem nos acompanha, que a nossa unidade, no caso a segunda companhia de polícia rodoviária, que está sediada em São Gonçalo, é apenas a sede. Nós somos responsáveis por 18 municípios. Sim, entendi. Certo? Então, humanamente impossível atender todos esses municípios ao mesmo tempo. Então, informação nova, eu não pensei que era então, só um município. Não, nós somos responsáveis por 18 municípios. A nossa área de atuação, para vocês terem uma ideia, ela vai até Serra Caiada, indo para a região mais agreste. Indo para a região do Mato Grande, se não me falha a memória, me foge agora o nome da cidade, vão me perdoar, mas ali próximo a João Câmara, aquela região toda ali, nós temos responsabilidade. Então, assim, aí você tem Elmo Marinho, mas segue ali, né, Santa Maria, enfim. Onde houver um RN, ou uma estrada considerada estadual, nós temos responsabilidade direta, objetiva. Aí onde entra a questão da necessidade de efetivo, né? Poxa vida. Demanda. Nós estamos nesse eixo da RN 160 como prioridade. Por quê? Dado o fluxo de veículos, de pedestres, de ciclistas, certo? Aí Macaíba e São Gonçalo do Almarante terminam, e claro, Extremóis também,
Só que Extremóis já não é 160, já é uma outra rodovia, é conhecida como a Estrada do Grude, né? Isso. Então, tem uma alta demanda, E aí você coloca também a questão que é um problema muito recorrente, que são os animais na pista, que a gente às vezes procura até mesmo ter contato com o pessoal criador, mas sempre tem um problema, não sei porquê, mas sempre você vai ver animais na pista na RN 160, que é uma dor de cabeça pra gente. Dor de cabeça grande, né? E essa questão do aeroporto de São Gonçalo também, a atenção, tem uma atenção especial nesse sentido, em função do aeroporto O aeroporto de São Gonçalo, ele tem a rodovia Humberto Pessoa, que foi a rodovia que desafogou um pouco a 160. Porque se nós não tivéssemos a Humberto Pessoa, hoje a 160 seria assim, uma rodovia com um fluxo de veículos, um tráfego de veículos imenso, certo? Não só de veículos de passeio, mas de carga. Então, com a Humberto Pessoa, que é a famosa estrada do aeroporto, nós tivemos aí uma alternativa, certo? O que acontece? A Humberto Pessoa, qual é a preocupação da Humberto Pessoa? É o policiamento rodoviário no sentido de coibir, que aí nós contamos também com a participação do 16º Batalhão, assaltos, certo? Que é muito comum. Nós tivemos uma época que era muito comum esse tipo de crime sendo praticado com o pessoal que ia deixar alguém no aeroporto, ia pegar um parente no aeroporto naqueles horários. Eu me recordo que o pessoal reivindicou bastante. Então, assim, é algo que nos gera uma certa preocupação e a gente procura, na medida do possível, dar uma atenção também na Humberto Pessoa. Sim. Então, o caso da Humberto Pessoa não é nem tanto a questão da demanda, da quantidade de veículos que a utilizam, mas sim a questão de segurança pública mesmo. No caso, a Humberto Pessoa, ela começa na reta Tabajara e vem até a rotatória do aeroporto. Alguns dizem que a partir dali já seria da Dr. Rui Pereira, né? Mas eu considero ela na sua extensão total. Eu não sei, assim, oficialmente se existe realmente essa divisão. Porque eu estou considerando lá a sinalização que está lá no entrocamento com a reta Tabajara, né? Interessante. É verdade. E em termos de pessoal, equipamentos, viaturas, estrutura, né, eu no acredito, para atender praticamente 18 municípios, é razoável, dá para atender. Ô Helder, com relação à questão de estrutura, nós hoje temos uma defasagem de efetivo como toda a Polícia Militar. Então, como eu estou te falando, a gente vai otimizando os recursos, certo? Então a gente tem que saber mexer muito bem a peça no xadrez, porque o cobertor é curto. Isso. Né? Se você puxa para os pés, vai faltar para a cabeça e assim vai. Mas na medida do possível a gente procura atender a população e eu tenho um pensamento comigo que é o seguinte: eu procuro fazer um intercâmbio, vou usar essa expressão intercâmbio no sentido de trazer as autoridades políticas para conhecer a nossa unidade. Nós já recebemos a visita da deputada Terezinha Maia e, inclusive, amanhã está agendada a visita do prefeito do município. Por que isso? Porque são pessoas que têm poder de decisão e foram eleitas, né, pelo povo do município e do estado para agirem. Exatamente. Né? Para agirem. Claro. Então, a gente procura manter essa questão como sendo assim uma pauta da nossa gestão, deixando de lado toda e qualquer questão política partidária. Eu sempre costumo dizer com quem eu recebo lá na companhia, e eu não nego isso para ninguém, inclusive estou falando aqui para vocês, eu tenho um posicionamento muito claro com relação, porque politicamente falando, mas com relação à Polícia Militar, eu converso com todos de igual para igual, certo? Respeitando o cargo que a pessoa está exercendo, a autoridade que ele está exercendo naquele momento, porque a gente tem que pensar na comunidade. É nobre da sua parte muito esse nobre pensamento, porque tudo que vier para ajudar, né, isso é bem-vindo, né? A boa intenção também é bem-vindo, né? Uma opinião, um projeto, alguma coisa que entre em... E ele acabou de citar uma coisa aqui que a gente estava conversando no início, o profissionalismo. Porque muitos confundem a parte ideológica, a política partidária com o profissional e acaba prejudicando a população, né? Deixa de fazer o que deve.
Inclusive, teve situações com o senador agora, Stevenson, que mandou emenda para Mossoró, para um hospital, deixaram de usar a emenda porque foi ele que enviou. Aqui no próprio município também tem casos assim. Então, isso é profissional, porque coloca a sua profissão acima dessas questões que só atrapalham, né? E é Gabi, né? Isso. Gabi, quando eu sou militar desde 98. Eu servi no Corpo Fuzileiro 3 anos, depois fiz o concurso da Polícia Militar como soldado, entrei na Polícia Militar como soldado, e na sequência fiz o concurso para a academia. Na minha época eram 3 anos de formação e, resumindo, passei por 3 formações. Em todas elas a gente tem uma expressão assim, que jura defender com sacrifício da própria vida. Isso. Certo? Então isso lhe impõe muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Então eu não posso tratar aquilo que é objetivamente para o bem da comunidade como sendo algo pessoal. Exatamente. Então a gente tem que ser profissional nessa hora, independente de quem quer que seja. Por quê? Porque a prioridade é a comunidade. Eu digo sempre pro meu pessoal, o serviço que nós prestamos é o serviço que nós iremos receber quando nós estivermos de folga. Se eu presto um serviço de má qualidade, não queira receber um serviço de excelência. Exato. Entendeu? E mais um ponto interessante que ele trouxe aqui, a questão política com... Assim, tem gente que acha que política é ficar discutindo no Facebook, Instagram, né? Não. E aí você trouxe um exemplo muito bacana. Trouxe figuras políticas para conhecer a realidade, para que eles tomem a atitude que devem, que é a competência deles, né? Sim. E que já eram para conhecer, na verdade. É até questionável porque ainda não tomaram alguma atitude, se existe a necessidade deles tomarem, né? Me permita, eu não quero condenar aqui quem pensa diferente, quem age diferente, mas no serviço público, muitas vezes as pessoas, elas sabem que o atalho que eu quero dizer é a vantagem pessoal, é muito melhor do que você ser técnico. Uhum. Porque às vezes eu converso com o meu pessoal e eu digo assim, o técnico ele é chato. Porque o técnico ele vai olhar o que tem que ser feito e o que deve ser feito, né? E a questão, quando ela passa para ser pessoal, ela não vai respeitar a técnica. Não. São Gonçalo inicia essa semana, hoje, né, quinta-feira, dia 3. a Agrofest, certo? É uma festa agropecuária que ela é realizada no município de Poço de Pedras. Tem um planejamento hoje, a companhia tem um planejamento diferenciado porque tem essa festa, o efetivo. Como é que está o planejamento dessa questão para as pessoas que vão para Poço de Pedras participar da festa e tal? Se tem algum planejamento já diferenciado nesse sentido, como é que está esse planejamento? Inclusive, na última festa teve até uns acidentes, não foi ali naquela rotatória que vem em direção ao aeroporto já, saindo de Bela Vista, aeroporto. Na última festa eu não estava aqui ainda, né? Mas, assim, qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é justamente a parte rodoviária e evitar acidentes. Isso. Né? Então, na medida do possível, e se nós conseguirmos esses 3 dias de festa sem registrar um acidente que esteja relacionado diretamente ao deslocamento à festa, será uma vitória. Para isso, a gente precisa contar com a participação dos frequentadores do evento, principalmente no sentido de, se vai beber, separa um colega ali para fazer a condução do veículo. Porque o que ocorre? A pessoa vai para o evento, muitas vezes se empolga e acha que vai beber e vai ter condições de dirigir. Que, com certeza, aumenta-se aí a probabilidade de acidentes. E se eu não me engano, também ali não está iluminado ainda, né? Não. Tem um trajeto que está bem... O trecho ele não tem iluminação ainda, né? Esse trecho até chegar às comunidades. Acho que talvez no futuro, talvez isso aí seja até pauta da prefeitura, do governo do estado, não sei. Provável. Seria interessante que fosse realmente iluminado. Mas aí mas não está iluminado, mas em contrapartida, a sinalização horizontal, ela não está desgastada. É uma sinalização nova que, se você fizer o uso correto, né, você consegue se orientar perfeitamente, sem nenhum problema. Muitas vezes é a falta de atenção, a sinalização horizontal. Bacana.
Aí a recomendação do capitão, aí você que vai para a festa quinta-feira, sexta-feira, se beber, não dirija. Bem clichê, mas tá valendo. Para evitar acidentes, né? Para evitar aí uma série de transtornos, porque definitivamente álcool não combina com direção, né, capitão? Não combina e acontece o seguinte, se nós chegarmos num local de sinistro de trânsito, a famosa ocorrência de trânsito, né? O acidente que o pessoal fala, o termo técnico é sinistro. Quando a gente chega num sinistro de trânsito e vai ser feito o teste de etilômetro, constatado o índice necessário para conduzir a delegacia, mesmo a pessoa tendo que ser conduzida ao hospital, todo o procedimento de delegacia será executado. Então, veja que você pode se envolver num acidente e, além do prejuízo material ou mesmo da questão do atendimento médico hospitalar, compra de medicamentos, ainda poderá responder, a depender do caso, ou apenas administrativamente, certo? Ou criminalmente. E a vida, eu acho que o maior preço que tem aí é a vida, então não vale a pena você perder a vida dessa forma. Nunca nem jamais. E aí a gente tem outro assunto também, né, Sandra, para conversar com ele? Só para a gente finalizar essa primeira parte, São Gonçalo tem os pontos críticos na questão de trânsito, que a pessoa que vai dirigindo o veículo ele tem que ter mais atenção. Como é que se dá a coisa? Ou seja, se você já inicia ali no Conjunto Amaranto, já tem um trânsito intenso, né? Dependendo no horário de pico, tem que ter uma certa atenção, porque para não causar muito acidente. E muitas vezes falta a questão de sinalização, tal, né? Teria assim um ponto mais crítico que a pessoa no município tivesse que ter mais um pouco de atenção quando estivesse conduzindo o veículo, tal. Helder, você já citou aí, eu acho que um dos pontos mais críticos que nós temos com relação à quantidade de veículos em determinados horários, que são justamente esses, você relata aí, né? No Amarante, sim, né? Que é uma área muito comercial, também muito residencial, então termina aqui. São Gonçalo, assim como a maioria das cidades do entorno de Natal, são cidades dormitório. Isso. Então, o pessoal se desloca para a capital para trabalhar e volta para sua cidade para dormir. Isso acontece com Parnamirim do mesmo jeito. Enfim. Então, em alguns pontos como esse que você relatou, Amarante, por exemplo, tem aquele entroncamento ali que você sai do Amarante para o Golandim, né? Que ali é complicado. Se não tiver atenção, você pode se envolver num choque ali entre veículos, ou até mesmo um pedestre. Tem uma faixa de pedestre ali, acho que em frente a uma farmácia, alguma coisa assim. O condutor ele precisa estar atento ali, certo? Apesar de ter alguns semáforos antes, mas mesmo assim, a atenção na faixa de pedestre é fundamental. Fundamental. Por quê? Porque você tem que observar se o pedestre está pedindo passagem e se você tem condições até mesmo de parar. Por quê? Porque você tem que olhar retrovisor, certo? Para ver se atrás, né, não vem um veículo desatento ou mesmo um motociclista querendo passar pela direita. Aí você, às vezes, vai parar para o pedestre e pode, de repente, um motociclista imprudente está fazendo uma travessia pela sua direita e causar um acidente. Então, veja que aquele local em si é um local, vamos dizer assim, que requer atenção. Atenção redobrada. Porque né? você tem motociclista, você tem veículos de passeio, você tem veículos de carga para comércio e você tem um fluxo imenso de pedestres. É bem complicado, né? Eu vou ler uns comentários do pessoal que está aqui no Facebook. Aí sai, primeiro comentário, né? Sargento Gerson. Boa noite, meu amigo Helder Batalha, comandante da 2ª CPRE de São Gonçalo do Amarante, Capitão Valcácio e a Gabi. Boa noite, Gerson. Parabéns a todos por estarem participando desse bate-papo bastante interessante sobre a população de São Gonçalo. Desejo um excelente programa e um forte abraço. Muito obrigada, né? Obrigado, Gerson. E conta com a gente aqui depois para bater um papo aqui com a gente também. Sem dúvidas. No Politicamente Correto. Gerson é o nosso subcomandante lá. Que aí, massa. Bacana. Gerson, eu conheço o Gerson desde 2003. Boa noite, Erivaldo. Tá participando aqui com a gente. Edson, seu antena ali. Moraes Júnior. Morazinho, bicho lindo.
E vamos continuar o bate-papo, né? Daqui a pouco eu vou lendo mais. Deixa eu entrar aqui num assunto em 2000 e... eu acho que 2019, para ser mais preciso, teve um levantamento do IPEA e São Gonçalo, ela foi Conhecida como a segunda cidade mais violenta. A terceira cidade mais violenta do Brasil. Isso em 2019. Sim. Agora, em 2023, foi feito um levantamento, também uma pesquisa, e São Gonçalo é hoje o segundo município mais violento do Rio Grande do Norte e o 40º do Brasil, certo? E eu tenho visto que o poder público sempre tem um olhar voltado para a questão municipal, porque é no município onde tudo acontece, tudo inicia, tudo começa. Muitos dizem que o esporte ajuda, e na verdade ajuda para o adolescente, para a criança também. Nós tivemos essa semana uma decisão do presidente Lula que foi acabar, literalmente, com as escolas cívico-militares, ou cívico-militar. No meu entender, no meu ver, um município, quando eu cito São Gonçalo, porque nós estamos aqui no município de São Gonçalo, mas qualquer outro município que a criança e adolescente tiver uma formação numa escola cívico-militar, eu acredito que essa coisa ajudaria muito na questão dos municípios, na questão dessa violência, porque forma um adolescente, uma criança com outra visão, com a questão de horário, de respeito, na questão da hierarquia e tal, a coisa mais... no meu entender, é um modelo, com certeza tem centenas e milhares de pessoas que vão divergir de mim, mas é um modelo apropriado para que a gente resgate princípios, valores, valores, como se houvesse a questão de não ter mais, ou seja, o governo federal não vai mais incentivar essa escola cívico-militar. Eu, sendo bem objetivo, eu vejo com preocupação. Porque as pessoas confundem muito formação militar com formação escolar. Isso. Eu vou trazer a formação militar. Como eu falei aqui, eu sou militar desde 98. Somando meu tempo de fuzileiro naval com polícia militar, estou indo para 25 anos de serviço militar. Uma experiência incontestável, né? E eu estou falando de formação militar. E na formação militar, em nenhum momento você é incentivado a desrespeitar. Você é sempre incentivado, vou usar essa expressão, incentivado, né, à disciplina, ao respeito, à consideração, ao companheirismo, ao altruísmo. E as pessoas acham justamente o contrário da formação militar. Então, quando você traz isso para dentro de uma escola, você está ajudando quem? Em primeiro momento, aquele professor que muitas vezes é vítima de violência escolar por parte de alunos indisciplinados. Inclusive, é uma das diretrizes que tem no decreto que criou o projeto, né? É um dos objetivos diminuir o índice de violência no âmbito escolar. E houve uma redução. Houve uma redução. Quando você vai ver os índices do PECIM, que é o programa, né, Escola Cívico-Militar, você vai ver que é uma satisfação dos pais. Claro, não tenha dúvida. Você vê que os militares que foram colocados nas escolas, o oficial que é designado, ele é oficial para ser uma espécie de consultor do diretor da escola. Ele não foi posto ali para tirar a autoridade do diretor da escola, muito pelo contrário, é para assessorar. Se você for ler o programa, ele está lá dizendo. Exatamente. O oficial é um assessor do diretor da escola. Os monitores são assessores do diretor da escola e também do coordenador pedagógico. E eles devem auxiliar o coordenador pedagógico. Muitas vezes é muita criança
E a criança está faltando às aulas. E o coordenador, às vezes, não tem tempo suficiente para ter esse controle. Então, os militares ali, os praças, que lá estão, vão justamente fazer o quê? Ligar para o pai, ligar para a mãe. Pai, o que está acontecendo? Que a criança não está vindo à aula. Né? Então, você tem um ganho na comunidade escolar. Surreal. Então, tudo que vem somar na comunidade escolar, eu vejo como vantagem. Certo? Ah, mas é porque vai ter um uniforme, é porque vai entrar em forma. Isso é o menor dos... que a gente tem que se preocupar. Até isso é salutar, né? Organizar a coisa, né? Porque você passa o senso de organização. Muita gente, às vezes, não entende. Por que existe ordem unida no militarismo? Vamos marchar, né? Usando a expressão popular. Eu fui militar também, e tem a ordem unida, né? Exatamente. A formação de manhã e tal. A ordem unida, entre outras coisas, ela produz a questão de unidade de comando. Para que você saiba justamente fazer as coisas em um compasso de tempo onde não atrapalhe os demais. Então, tudo isso gera na gente o quê? Uma perspectiva de organização para a vida pessoal. Se eu respeito o seu tempo de execução de um determinado comando, certo? Então, isso eu posso trazer para a minha vida prática. O respeito ao espaço. Eu não vou invadir o teu espaço porque eu sei o meu limite. Ora, onde não há limite, qual vai ser o resultado? A gente não sabe. É verdade. A gente não sabe. Se eu não respeito vocês aqui, se eu não considero vocês enquanto cidadãos, se eu não considero vocês enquanto pessoas, né, que devem ser respeitadas por serem pessoas, eu não tenho limite. É verdade. Respondeu várias questões aí, política, com uma única frase, né? Coincidentemente, a minha pergunta em 2018, início de 2019, o governo federal, o MEC, né, junto com o MEC e o Ministério da Defesa, ele passou nos municípios e perguntou quem gostaria de aderir aos prefeitos, no seu município, à escola cívico-militar. O ex-prefeito, o falecido Paulo Emílio, ele não aderiu, né, senhor Antero, em 2019. Depois houve uma adesão verbal, mas que perdeu um prazo. Então, coincidentemente, eu acredito que se tivéssemos aqui no município de São Gonçalo esse programa da escola cívico-militar, teríamos diminuído aí um pouco a questão da violência, talvez até São Gonçalo não tivesse. Mas deixa eu me corrigir um pouquinho, senhor. Ele acabou aceitando sim. Tanto que eu conheço pessoas que participaram do projeto. Mas houve adesão? Houve. Tinha uma escola aqui no município. Tinha comunidades aqui no município que adotaram, só que com essa atual gestão não foi aí renovado. E aí as estão sendo... Eu acho que inclusive já por... Tipo, vamos dizer que existia já uma orientação para não fazer isso, porque veio o projeto então, agora, né? Essa nova gestão, no caso o prefeito Heraldo Paiva, não renovou o programa, digamos assim, da escola cívico-militar. Então, mas chegou a ter. Lamentável. Inclusive atendia crianças do Padre João Maria, Olho d'Água, São Gonçalo Centro. Ali na creche teve sim escolas aqui que foram contempladas. Eu pensei que o prefeito Paulo Emílio, de saudosa memória, não tinha aderido ao programa no tempo hábil, no tempo que era para ter aderido. Pode ter acontecido, mas posteriormente aderiu, agora por um curto prazo, né? Mas as pessoas que trabalharam no projeto falaram a mim que a diferença do ensino, a disciplina das crianças, até o interesse em participar era uma coisa surpreendente. É porque o PECIM, ele faz algumas exigências de adequação, né? E eu estive fazendo alguns levantamentos e vi que em algumas escolas que estavam assim com a estrutura física deteriorada, foram restauradas para receber o programa. Exatamente. Aqui no município. Não. Em algumas alguns estados do Brasil afora aí, né? Não recordo se é Santa Catarina, Paraná, não recordo qual estado. Mas assim, tem o antes, a escola numa situação precária, a prefeitura foi lá, fez um investimento, melhorou a estrutura física e adotou o sistema cívico-militar, esse programa de educação cívico-militar. Um outro fator é que muitas vezes as pessoas não compreenderam esse programa, que ele é um programa que não é imposto, ele é para ser discutido com a comunidade escolar. Isso. Né? A comunidade escolar é quem vai... Claro, isso depende dos órgãos do município, do estado, a adesão, mas a comunidade escolar é quem vai decidir. Exato. Vai ter uma audiência pública e vai dizer, pessoal, a gente quer o programa Escola Cívico-Militar,
Aí vai ter uma votação. Não queremos. Ok, então, desculpa, não tem escola cívico-militar. Mas se a comunidade escolar decidir que vai querer, aí os órgãos públicos vão fazer os devidos encaminhamentos para que esse programa fosse efetivado. E um outro detalhe, que o emprego de militares não é como professor. Não, exato. O militar pode ser professor na PECIM? Até pode, desde que ele seja da reserva. Sim. Certo? Digamos, ele tem uma formação em matemática, ele tem uma formação em geografia, em língua portuguesa, em língua estrangeira, que seja. Aí ele pode atuar como professor. Mas o militar da ativa é vedado no programa atuar como professor. É tanto que o oficial gestor, acho que é esse o nome, não recordo, que trabalha diretamente com o diretor da escola, ele é sempre um oficial da reserva. Também da reserva. Também da reserva. Certo? E eu vi alguns questionamentos na mídia, o pessoal às vezes não compreende. Por exemplo, nas Forças Armadas existe uma coisa chamada que você vai para a reserva e se você quiser voltar para trabalhar na força, você vem trabalhar como se fosse um civil. Sim. Aí você recebe 30% do seu soldo. Então os oficiais que estão lá, os praças que estão lá, que são da reserva, que estão trabalhando nessas escolas, eles estão recebendo apenas 30% do que eles receberiam. Aí, não, mas porque está ganhando mais que um professor? Claro que se o salário dele é maior que o do professor, se 30% corresponder a um trabalho maior, vai ser maior. Mas isso não é o caso, isso é uma coisa que já existe há muitos anos nas Forças Armadas. Eu, quando passei pelas Forças Armadas, eu conheci alguns militares, até uns senhores já de idade avançada, que trabalhavam como civil, certo? Administrativamente, lá na base naval, mas eram militares da reserva. Então é um programa que dentro das forças já existe há muito tempo. O que é que você está fazendo? Pegando esse pessoal e aproveitando eles também nessa questão das escolas cívico-militares. Eu já li o decreto que instituiu o projeto e, analisando tudo, eu tenho a teoria de que isso foi meramente política mesmo. Porque, assim, o decreto veio justamente no período do antigo governo. Política, mas também ideológica, né? Política ideológica, porque foi instituído no governo anterior, um governo que a gente sabe que tinha uma oposição que é muito vingativa, a gente sabe, isso é notório. E aí, a gente sabe que manter a escola cívico-militar é como se estivesse formando pessoas direcionadas a uma ideologia, pela visão da maioria que eu escuto, né? Então, eu acho que essa questão do cívico-militar não tem nada a ver com custo, não tem nada a ver com nada relacionado à educação, mas sim uma questão de privá-lo e de simplesmente anular aquele processo que estava acontecendo como se fosse algo ligado a uma ideologia, a um partido, a um candidato, e na verdade não era, né? É algo muito maior, muito surreal. Até só, desculpa, a questão, vamos só reforçar que o professor ele continua sendo a autoridade na sala de aula. Então, se o professor ele tem um pensamento X, Y, Z, não vai haver nenhuma ingerência. A questão da regência de sala de aula continua inalterada. E a gente aqui no Rio Grande do Norte tem um exemplo clássico, que é a Escola Maria Ilka, que ia fechar as portas e quando o capitão Stevenson, na época, colocou a companhia dentro da escola, por uma questão até de logística mesmo, falta de estrutura de um local para estar, e dividiu o espaço físico ali, e a partir dali iniciou um projeto de restauração da escola, a escola não fechou as portas. Então, assim... tem até fila. Pois é, até fila para se querer matricular uma criança. Então, temos vários exemplos positivos. E tem uma coisa interessante, a gente até comentei no último programa, que saiu uma pesquisa mostrando que o Brasil é o segundo país com a geração nem estuda, nem trabalha. E a gente, pegando o decreto e analisando o que está lá como princípio, como diretrizes e objetivo, a gente vê que isso foi uma perda muito grande, foi algo que realmente vai prejudicar essa geração, porque é uma geração que não tem objetivo, não consegue se identificar com nenhuma área, acaba ficando desempregada, e quando atua naquela mesma velhice que a gente estava falando aqui, de uma forma não técnica, não profissional. E eu vejo também que isso aí foi uma perda muito grande, que vai colaborar para uma geração neném ainda maior, né, para as próximas décadas que vem aí. E era uma escola que tinha o custo bem baixo. Não tinha o custo. Se você comparar uma escola cívico-militar com a escola de tempo integral, a escola de tempo integral ela tem um custo 4 vezes mais do que a escola cívico-militar. Então a questão aí foi meramente política, com certeza. Questão ideológica. A gente claramente sabe, a doutrina, se o senhor quiser discordar, mas é muito mais fácil doutrinar uma criança que está ali naquela fase de aprender o que é um conteúdo, ter conhecimento de mundo, do que alguém que já é adulto, né? Que já tem sua ideologia
ali firmado. Então, com certeza, eu vejo que isso foi uma forma de privar uma geração mais esclarecida, mais rígida, com maior posicionamento, com maior disciplina, porque realmente não existe outra justificativa, né? Eu defendo a ideia que quando você forma uma geração fraca, você vai ter homens fracos. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o Ocidente, entrando por essa questão ideológica, o Ocidente, ele tem tomado um rumo que está desconstruindo o que durante séculos nós construímos. Então, estamos gerando homens fracos. Então, se você nunca sentiu a dor de um metiolato, né? Não é verdade? Nossa geração. Então, assim, quando você não é exposto a dificuldades, por que eu falo isso? Vamos lá. Vamos trazer para a área militar. Em toda formação, você é exposto, em determinados momentos, você sabe muito bem disso, você passou pelo quartel, a situações extremas. Aí você, naquele momento que você está sendo exposto àquela situação extrema, você diz, caramba, por que eu estou passando por isso? Para que isso? Para que serve isso? Só que depois que você vai vindo a maturidade com o tempo, você vai entendendo por que você foi submetido àquilo ali. Então, toda vez que você priva alguém de passar por uma dificuldade, você não forjou necessariamente aquela pessoa com a capacidade de enfrentar a adversidade. Existe uma expressão, não, o militar é superior ao tempo. Ora, todos nós sabemos que ninguém é superior ao tempo. Mas por que se fala isso no meio militar? Justamente que é para que você tenha forças no momento mais adverso, onde você esteja exposto ao perigo, onde o seu colega esteja exposto ao perigo, e isso na nossa atividade, tanto militar quanto policial, e aqui policial não tanto faz ser policial militar como policial civil, é uma realidade. É uma realidade. Por quê? Porque nós, quando embarcamos em uma viatura, nós não sabemos o que vamos nos deparar, não sabemos se sofreremos uma emboscada, não sabemos de nada, certo? Que pode vir. Então, assim, se você não tiver, durante a sua formação enquanto profissional, ter passado por etapas que exigiram mais de você do que você imaginava, você não terá capacidade de defender a sociedade. Isso vale para tudo na vida. Isso é um princípio. Eu digo sempre, gente, costume é local, mas princípio é universal. Princípio é universal. Concordo. Você está entendendo? Tanto faz você estar aqui no Brasil, como no Japão, como na Rússia, como na Ucrânia, como qualquer canto. Qualquer canto. Se você for para a internet, você vai ver alguns exemplos de brasileiros que foram lutar na Ucrânia. E eles falam nitidamente, olha, lá a guerra ela é assimétrica, ela é diferente do que muitas vezes você imagina como que é. Nós estamos lá num nível até de Primeira Guerra Mundial, onde tem que fazer trincheira. Só quem passou por treinamento dessa natureza sabe a dificuldade que é, certo? É aquele combate direto de infantaria. Se você não tiver psicológico suficiente para entender que quando você está sendo bombardeado por uma artilharia e você precisa buscar um abrigo suficiente para suportar a força, né, daquele impacto da munição de artilharia, você já está derrotado. É uma resistência física, psicológica e emocional. A psicológica, ela vem em primeiro lugar. Porque às vezes você pode até ser forte fisicamente. Eu já participei de cursos que tinham pessoas muito mais fortes fisicamente do que eu. E que desistiram. Por quê? Porque não aguentaram o psicológico. Em psicológico simples, faltou água. Poxa. Faltou água e não tinha água. Tinha água para a coordenação do curso, tinha água para o monitor do curso, mas para o turno não tinha água. E a pessoa não aguentou, porque ele imaginou que ia passar o restante do curso sem água. Você falou uma coisa interessante. Ele já ficou com mais sede. E ele falou uma coisa interessante. Quando escutou que não ficou sabendo água, que não tinha mais água. O senhor Antero quer perguntar? Ele falou uma coisa interessante aqui, porque ele falou sobre a questão do psicológico, que realmente é importante. E aí traz para o que a gente está falando aqui no projeto curso cívico-militar, porque eu vi que lá como um dos princípios é fortalecer valores humanos e cívicos. E aí está ligado com o caráter da pessoa, né? Porque uma situação como essa não basta você ter resistência para se manter. Isso. É para respeitar o outro, ajudar o outro, não ser covarde com o outro, porque é aí que você vê a personalidade da pessoa, né? Sim. Se ela é verdadeira, se ela é falsa, se ela vai lhe trair, se ela vai lhe matar, nunca se sabe. Então é muito interessante esse conteúdo que está trazendo aqui, porque mostra uma realidade que as pessoas não têm.
Não tem. E acaba julgando, né? Sim. E quando você é exposto a determinadas situações, por exemplo, a mesquinharia que muitas pessoas têm em não partilhar algo. Entendeu? Então, assim, tudo isso são valores que você tem que trabalhar desde cedo com as crianças. Você tem que trabalhar. Em uma situação normal, se nós estamos aqui, nós não vamos dividir uma marmita. Você percebe? Nós vamos ter aquele nojinho, vamos usar uma expressão do nordestino. No nosso nordestinês, o nojinho do subejo. Não é assim? Mas numa situação de extrema necessidade, a gente compartilha a mesma colher, a mesma marmita e não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque a gente está entendendo que se a gente não tiver agregado, se a gente não tiver unido e apenas eu puxar a sardinha para mim e vocês ficarem com fome, vocês vão perecer. Aí eu me safei. Mas só que eu não vou ter a força de 3, vou ter a força de 1. E esse 1 não vai ter a resistência suficiente para superar determinados tipos de adversidades que exigiam 3. Verdade. Então, a hora que você pensa de maneira coletiva, você cresce. Exato. Mas quando você pensa de maneira mesquinha, individualista, quando eu falo individualista, no sentido mesquinho da coisa, né? Claro, evidentemente, nós somos indivíduos e há situações que se faz necessário ser só você. Mas quando a gente está falando assim de políticas públicas e de sociedade, né? Quando eu sou mesquinho, então eu enfraqueço o conjunto. Concordo. E isso é interessante porque está refletindo nessa sociedade atual. O índice de depressão e ansiedade, as pessoas conversam já desconfiando uma das outras, principalmente no meio político, a gente conversa muito sobre isso. E é um reflexo disso que a gente está conversando agora, né? A falta de disciplina, a falta dessa diversidade para você moldar seu caráter, moldar sua personalidade, né? Isso a gente está vendo notoriamente hoje na sociedade, na geração mais jovem. Mas é lamentável. E é uma coisa complicada porque muitas vezes a gente tem um pensamento diferente daqueles que fazem as leis, né? Ou daqueles que sancionam as leis, né? Essa questão hoje é impossível deixar de falar aqui para dar uma passada bem breve. O Supremo praticamente estamos em vias de liberar aí o porte da maconha de 25 a 60 gramas, né? Isso. E no entender, eu acho, de muita gente, nós cidadãos comuns, isso vai aumentar a violência, certo? Nesse sentido, porque vai haver um grande consumo, aumentar até o consumo. Isso. As clínicas, eu acho que não existe nem um projeto, um programa de clínica de recuperação de drogados. Isso aí pode, a gente tá em cima aí já de frente aí de uma coisa, de um caos, certo? Eu acho que a coisa é muito difícil. Enquanto você vê a questão de uma geração mais firme, mais sadia, mais, digamos assim, solidária, né? E mais forte, aí você vê uma questão dessa que, no meu entender, é um retrocesso. Né, na minha humilde opinião, é um retrocesso muito grande. Olha, a questão da droga, ela é tratada, vem sendo tratada por um viés político ideológico, que é o primeiro erro que eu percebo. Tanto faz ser a direita, quanto a esquerda, quanto ao centro, enfim. A gente tem que tratar essa situação como ela tem que ser, deve ser tratada. Droga, se a maconha... você é favorável à liberação do uso medicinal da maconha? Sou. Porque vai salvar vidas. Sendo para salvar vidas, você pode usar qualquer planta. Não tem problema nenhum. Agora, essa história de recreativo, isso é apenas a abertura de uma porta para você incentivar ainda mais o tráfico de drogas. Certo? Não existe outra fonte a não ser no traficante. Então, o consumidor de maconha recreativa, como se usa esse termo aí, ele vai buscar onde? Ele vai buscar no tráfico de drogas. E o tráfico de drogas produz o quê? Produz morte. Não produz só a morte do viciado. O tráfico de droga produz a morte do policial.
está ali para defender a sociedade. Tivemos um caso agora em São Paulo que Repercutiu está bastante. repercutindo nacionalmente aí. E já tivemos vários casos aqui no estado. Recentemente, no bairro de Felipe Camarão, nós tivemos a morte sequenciada de 3 policiais militares. Há bairros hoje em Natal e região metropolitana que você não consegue acessar sem autorização do líder de determinado bando criminoso. Há cidades no nosso estado, do interior do estado, onde os criminosos distribuem uma circular entre os comerciantes e diz, olha, dispensa o polícia que está fazendo um bico aí no teu comércio, porque a partir de agora não vai ter mais assalto. Eu estou falando de Rio Grande do Norte. É um estado dentro de outro estado, eu falo isso direto, né? Certo? Então, assim, por que isso? Droga, tráfico de drogas, que movimenta milhões. E não adianta, no combate ao tráfico, evidentemente, você só pegar o varejo, só pegar o cara o biqueiro lá, o cara da boca. Você tem que pegar quem fornece. E aí envolve uma estrutura e uma logística gigante. É coisa empresarial, certo? Ou seja, ele passa carretas de drogas, ele passa milhões. É uma coisa que envolve muita grana, muita gente poderosa, que não é fácil de você combater. Uma vez conversando com os colegas da DEICO, eles falando comigo, a gente está tentando agora fazer um combate mais em cima de quem está fornecendo, porque para tentar minar o ciclo financeiro. Mas não é fácil. Nossa, coloca em risco a vida até do policial, né? Que se envolve nas complicado. A situação não é fácil. Agora tem um detalhe sobre o STF que o senhor comentou aí. Sim. Porque a gente sabe que existe competência. E o STF, ele não tem competência de legislar. O que ele fez é um ato que não tem embasamento, que não tem justificativa. Então, eu acredito que o Congresso, assim como o Rodrigo Pacheco já se posicionou, né, vai tomar alguma atitude em relação a isso. Porque se é proibido, acabou. E o STF, ele não pode dizer o contrário. Ele pode até tomar seu posicionamento pessoal ali, um ministro, tudo bem. Mas legislar, ó, não. Capitão, estamos já próximo ao horário do né? programa. E uma pergunta. São Gonçalo tem feito algumas campanhas educativas, ou seja, a polícia de trânsito com o Demutran na questão da educação do trânsito tem acontecido, se acontece periodicamente no município, aquela coisa educativa. A questão educativa, o Demutran ele tem feito alguns trabalhos, certo? E sempre que possível nós apoiamos essa questão educativa, né? Mas, vamos lá, o nosso CTB, ele data de 1997. Passa a entrar em vigor em 1998. Bem desatualizado, né? Certo? E ele é muito rígido. Talvez nós tenhamos uma das legislações de trânsito mais rígidas do mundo. Então, assim, evidentemente, então você não é favorável à questão educativa? Sou favorável, sim. Mas a nossa demanda hoje, ela exige muito mais a fiscalização. Por quê? Participamos, sim, de movimentos educativos, etc., com órgãos, tanto o próprio Detran, tem um pessoal lá só com essa finalidade, mas a gente tem atuado muito na fiscalização. Por quê? Porque hoje o CPRE, ele não faz só a parte administrativa de trânsito, certo? Que seria verificar documento de veículo, documento de condutor. A gente faz a parte também de combate ao crime. Pra você ter ideia, ali na nossa companhia, as barreiras que nós fizemos, nós já pegamos forageiros de justiça, já pegamos entorpecentes. E na última ocorrência que nós pegamos entorpecentes, foram 4 tabletes de maconha e quase R$7 mil em dinheiro fracionado, com 2 traficantes. Certo? E culminou que a delegacia deu continuidade a essa diligência, porque nós apresentamos na delegacia, a partir daí nós não temos mais aquela competência de diligenciar. Sim. Porque há uma limitação legal para isso. Mas a delegacia foi até o local onde eles pegaram essa droga e lá prenderam mais 2 traficantes, prenderam arma e mais droga. Então veja que além da questão educativa em si, o CPRE hoje atua na parte administrativa, participa de campanhas educativas, conjunto com órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, como o Demutran, que no caso aqui em São Gonçalo, e outros órgãos, mas também no combate e repressão ao crime nas rodovias. Entendi. É um trabalho, né, louvável. Um trabalho bem... uma missão bem... árdua.
considerações finais. Pode ser. Capitão, estamos chegando ao fim do nosso programa e agradecer Exatamente. a sua presença aqui. E acredito que Terá outras vezes, terá né? outras vezes, né? Para a gente bater um papo, conversar mais. As pessoas que nos assistem nesse momento, com certeza, tiveram aí informações do que faz o CPRE, que nós não tínhamos também, né? E dizer ao senhor que os microfones da rádio estão à disposição, tá certo? Para que qualquer eventualidade, qualquer informação, Isso. o senhor possa trazer, que nós divulgamos aqui na rádio, tá? E com a palavra, as suas considerações finais, aí o que o senhor tenha a dizer, alguma informação, complemento, fique à vontade, viu? Bem, agradecer o convite. É uma satisfação estar conhecendo o restante da equipe, né? Nós nos conhecemos, o Helder, lá no Midway, não foi? Estava lá com um colega, o Daniel, que é conhecido seu também. E assim... Daniel é maravilhoso. Daniel é uma pessoa fantástica, né? Fora de série, um camarada que dispensa comentários. Mas a gente está à disposição da comunidade de São Gonçalo do Amarante, certo? E dos 18 municípios também. Só que eu falo São Gonçalo porque a gente está aqui em São Gonçalo e termina a nossa demanda maior sendo realmente São Gonçalo, Extremóis e Macaíba. Esse eixo é onde nós temos a maior demanda. Lembrando que olha só, a nossa área de atuação, a gente diz, são 18 municípios, mas muitas vezes a demanda é tão alta que as viaturas de Natal estão todas empenhadas e o nosso pessoal vai atender a ocorrência lá no Alecrim. Veja só, né? Vocês estão entendendo? Então, assim, é um trabalho que não tem, vou dizer assim, geograficamente falando, limites. Entendeu? Mas a gente está à disposição. A gente está à disposição para receber. Aqui fica assim um convite à comunidade que queira ir na nossa unidade, visitar, se tiver alguma dúvida. Nós recebemos muitas vezes ofícios e a gente orienta, porque, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui rapidinho para encerrar. Ofício que você precise fazer um passeio ciclístico, precise fazer um movimento que vai utilizar uma RN. Gente, nós não autorizamos o uso da RN. Quem autoriza é o DER. Então a gente orienta tudo isso aí para que a pessoa possa fazer o seu evento dentro da maior tranquilidade possível, entendeu? Então são esse tipo de serviço que muitas vezes as pessoas não sabem, mas se procurar a nossa unidade lá, a gente vai orientar tudo como tem que ser para que você faça o seu evento sem dor de cabeça. Tem algum contato? Vocês têm um WhatsApp próprio para alguma denúncia, alguma coisa? Não, aí 190 né? É o telefone. Vocês mesmo não têm? Não. A gente não faz esse padrão, porque é o seguinte, a gente prefere que seja tudo centralizado, porque gera os dados estatísticos, certo? E não fica informal. Você vai já ver algumas viaturas com um número de telefone, né? Na retaguarda ali da viatura. Nós não praticamos esse tipo de procedimento, porque a gente entende que existe uma central e que tem que ser tudo formalizado, entendeu? Perfeito. Porque quando você liga para a central, fica gravado. Quando é despachado para a nossa viatura, fica gravado. Então, toda a ocorrência... É uma segurança para todo mundo. É gravada. Então, certo? Perfeito. E aí, suas considerações? Agradecer e dizer que nós da segunda companhia, do CPRE, Policiamento Rodoviário Estadual, estamos à disposição da comunidade. Perfeito. A satisfação é nossa em tê-lo aqui e desejar a você muita saúde, certo? E muita proteção divina que você executa. Estou vendo que você tem a satisfação de ser um militar, de exercer sua profissão. Isso é uma coisa brilhante. Isso é uma coisa que... E com certeza quem ganha é o município, quem ganha é a comunidade. Agradeço. Certo? Muito obrigado mesmo. Eu sim, eu primeiro. Não. Eu tenho meu beijo. Você já fez? A Feição Antero. Apenas desejar a todos uma boa noite. Até a próxima quinta-feira com mais um... Faltou nosso Lombato hoje, não foi? Hoje falta o nosso Lombato, o programa todinho. E agradecer a todos que nos assistem. Exatamente. E até quinta-feira, às 19 horas, com o programa
politicamente correto. Eu vou aqui só ler os comentários, só mais uns aqui. Primeiro, Moraes, né? Acompanhei o ótimo programa no meu horário de janta, já que estou de serviço. Moraes, ó, um beijo. É um policial Moraes também. Júnior excelente. Da PM também. Dá orgulho. Polícia Só que ele Militar. atua em Natal ali. E Sargento Gerson falou aqui. Parabéns a todos vocês por essa entrevista do capitão, onde essa foi muito proveitosa, rica de informação e bastante expectativa, voltando para o bem da população de São Gonçalo e de outras cidades. Gostei mesmo. Aí é pro senhor. E agora sou eu que vou dar tchauzinho, né, gente? Foi muito bom o programa, agradeço demais a presença do senhor. Estou simplesmente deslumbrada com tudo que o senhor falou, com o seu profissionalismo, com as informações, foi perfeito. Trouxe aqui pra gente o que a gente esperava, que é uma pessoa técnica, uma pessoa profissional, que realmente se dedica ao nosso município, que traz a sensação de segurança que a gente falou aqui no início de tudo. Muito obrigada por tudo, gente, ó. Um beijo, boa noite, até quinta. É pra estar aqui. Tchau. Acabamos de apresentar